A Ilha de Páscoa é um local muito bonito, que recebe visitantes de todo mundo todos os anos. Agora, você sabia que a civilização que chegou primeiro na ilha pode ter acabado graças a uma infestação de ratos? Sabia que a Ilha de Páscoa é um dos locais mais isolados do mundo? E que existe uma teoria que afirma que as estátuas foram feitas por alienígenas? E aí, ficou curioso? Então já deixe o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e continuar recebendo conteúdo informativo e divertido. Para mais curiosidades, nós colocamos na descrição playlist de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora vamos para o vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou a Tati. Hoje vamos falar sobre os mistérios da Ilha de Páscoa. O que é a Ilha de Páscoa? A Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, é uma ilha pertencente ao Chile, que fica localizada no sul do Oceano Pacífico, muito famosa por suas grandes estátuas de pedra chamadas de moais. Só dá para chegar à Ilha de Páscoa de avião, sendo o aeroporto Isla de Páscoa o mais remoto do mundo. A existência dos moais e a história curiosa dessa ilha fazem com que ela seja um dos grandes mistérios da humanidade. Quando falamos sobre a Ilha de Páscoa, algumas perguntas surgem, como por exemplo, quem construiu os moais? Por que eles existem? Como foram transportados? Construção dos moais. As gerações de colonizadores vindos da Polinésia, que provavelmente chegaram entre os séculos 9 e 10 d.C., foram quem construíram os moais. Na época das construções, uma sociedade chamada Rapa Nui já estava presente naquela região. Não há registro escrito sobre os Rapa Nuis antes da chegada dos europeus, que ocorreu no domingo de Páscoa de 1722, dando origem ao nome da ilha. Essa sociedade era comandada por um único líder, se dividindo em inúmeros clãs familiares. Eles viviam em casas feitas de madeira, palha e folhas secas. O ponto central de cada vila era o centro cerimonial, onde havia um altar, onde gigantescos moais eram colocados de pé. A construção dos moais parece tão impossível de ser feita por humanos que muita gente acaba acreditando que extraterrestres podem ter colaborado. Mas esse mistério já foi revelado. Escavações já se depararam com moais inacabados nas pedreiras onde eram esculpidos. Em torno deles foram achadas ferramentas simples de pedra utilizadas pelos Rapa Nuis para esculpir as esculturas. Num dos sítios arqueológicos se descobriu até um osso de dedo humano, muito provavelmente de um operário. Por que os moais foram construídos? A teoria mais aceita afirma que os moais foram construídos e erguidos pelos primeiros habitantes como uma homenagem aos seus antepassados. A posição dos moais é estratégica, de costas para o mar, de frente para o vilarejo. Servia para que, direto da outra vida, o morto continuasse a cuidar do seu povo. Sobre os desenhos gravados nas costas das estátuas, acredita-se que esses possam representar a família do escultor, o que forneceu indicativos sobre diferentes estruturas familiares ou grupais da ilha. Os enterros dos entes queridos aconteciam normalmente perto das estátuas, dando a ideia que os Rapa Nuis enterravam seus mortos junto à estátua da família. Outras teorias também afirmam que os moais teriam servido de para-raio na ilha, onde a ocorrência de tempestades era muito alta. Os chapéus colocados nas estátuas funcionariam como condutor de eletricidade, preservando os moais. Como os moais foram transportados pela ilha? Ninguém tem certeza de como as estátuas foram movidas. Esse é um dos maiores mistérios da Ilha de Páscoa, pois os moais foram transportados por toda a ilha sem o uso de rodas, grandes animais ou guindastes. Várias teorias inconclusivas tentam explicar como estátuas de até 82 toneladas foram transportadas de um ponto a outro. Os especialistas já apresentaram várias teorias, e a mais aceita afirma que provavelmente os construtores usaram rolos de madeira, trenós e cordas. Outros pesquisadores defendem a teoria de que os moais eram deitados e arrastados sobre trilhos de madeira, e alguns afirmam que o transporte acontecia com as estátuas na posição vertical. Quantidades e tipos de moais. Existem cerca de 890 moais espalhados pela Ilha de Páscoa, que foram construídos lá pelo século XIII. Essas estátuas de pedra podem ser divididas em 3 tipos. Os primeiros possuem olhos e pálpebras, além de possuir uma espécie de chapéu feito de uma pedra vulcânica avermelhada.
Essas pedras foram retiradas do vulcão Punapau e chegavam a pesar 12 toneladas. Cerca de 250 estátuas eram desse tipo, localizadas na beira do mar, de frente para o interior da ilha. O segundo tipo eram as estátuas erguidas bem próximas do vulcão Rano Haraku, não possuindo nem olhos e nem chapéus, mas com vários desenhos e símbolos, que ainda não sabemos o que significam exatamente, porque a linguagem Rapa Nui ainda não foi totalmente decifrada, não sendo possível afirmar o que os desenhos querem dizer. A terceira categoria de moais é conhecida como Tukuturi, e é a que mais se parece com um humano. É bem menor do que as outras estátuas e aparenta estar ajoelhado com as mãos nas pernas, além de ter uma cabeça mais arredondada e uma espécie de pequena barba. Tamanho dos moais. Os moais sempre foram chamados de as cabeças da Ilha de Páscoa. Porém, os arqueólogos descobriram nas primeiras escavações, em 1914, que as estátuas da Ilha de Páscoa possuíam corpos. Na verdade, elas estavam enterradas, então só era possível ver as suas cabeças. Somente em 2012, as fotos de uma escavação liderada pelo projeto Estátuas da Ilha de Páscoa, junto a uma foto tirada na década de 1950, começaram a se espalhar, demonstrando o verdadeiro tamanho dos monumentos. Grande parte desses monumentos pesam de 1 a 7 toneladas e medem de 4 a 6 metros de altura, porém podem chegar a mais de 20 metros de comprimento. Declínio da civilização Rapa Nui. Acredita-se que a causa da decadência da civilização Rapa Nui na Ilha de Páscoa tenha ocorrido graças a um grande desmatamento que deixou os moradores sem comida. A principal teoria afirma que o desmatamento ocorreu pois os moradores teriam derrubado as árvores para limpar a terra e fazer canoas para servir a população, e possivelmente transportar os moais. No entanto, teorias mais recentes sugerem que o desmatamento em larga escala aconteceu devido a uma infestação de ratos polinésios. Como a Ilha de Páscoa era um local excelente para esses animais, com muito alimento para os ratos, eles procriaram e cresceram em enorme número. Além disso, como os humanos já haviam retirado boa parte das árvores, os ratos impediram que essas novas crescessem, comendo seus brotos. Sem os frutos das árvores, a população começou a ficar sem alimentos. Antropólogos chegam a afirmar que após o desmatamento da ilha, os moradores tiveram que se alimentar dos ratos que ali viviam e até praticar canibalismo. No auge da civilização Rapa Nui, acredita-se que a ilha possuía cerca de 15 mil habitantes, mesmo sendo muito pequena. Esse cálculo até faz sentido, porque somente com muita mão de obra seria possível construir e transportar tantos moais, priorizando alimentos ricos em carboidratos como a batata doce, inhame, banana e cana-de-açúcar. O clima não colaborava tanto. A Ilha de Páscoa, desde aquela época, é considerada um lugar frio, de pouca chuva e muito vento. Mesmo com essas adversidades, produzia-se o suficiente para que a civilização conseguisse sobreviver. Os Rapa Nui construíram canais de irrigação, desenvolveram quebra-ventos e utilizavam pedras escuras aquecidas ao sol durante o dia para esquentar o solo ao redor das mudas no período da noite. Grandes galinheiros de pedra foram feitos para criar sua principal fonte de proteína animal. Durante alguns séculos, esse esforço parece que deu bons resultados. No entanto, o processo de decadência, de acordo com a maior parte dos estudiosos, ocorreu entre os séculos 16 e 17, antes que os europeus chegassem lá. Segundo o arqueólogo chileno Cláudio Cristino, um dos maiores especialistas em Ilha de Páscoa, a tradição oral do povo Rapa Nui menciona um período de guerras entre aldeias. Quando derrotavam os integrantes de um clã adversário, os vencedores derrubavam os moais do vilarejo inimigo, sendo a maior humilhação que podia ser feita. As expedições europeias que chegaram à ilha a partir do século XVIII ajudaram a piorar a crise, espalhando epidemias e levando nativos como escravos. No final do século XIX, havia pouco mais de 100 pessoas, praticamente o mesmo número que teria chegado por lá 1000 anos antes e fundado a sociedade Rapa Nui. O geógrafo americano Jared Diamond chama o ocorrido na ilha de ecocídio, ou seja, um suicídio ecológico. Ele afirma em seu livro Colapso, Como as Sociedades Escolhem o Fracasso ou o Sucesso, que essa história é um grande exemplo de destruição florestal.
A teoria foi muito bem recebida, até porque, se ela estiver certa, a Ilha de Páscoa funcionaria como uma amostra em pequena escala do que poderia acontecer com o planeta inteiro. No entanto, outro especialista, o britânico John Flannery, coautor do Os Enigmas da Ilha de Páscoa, discorda do ecocídio de John e afirma que o que provavelmente se passou ali foi uma combinação de fatores. Ele diz que a superpopulação, o declínio de recursos naturais, a exaustão do solo, as guerras e uma possível mudança climática levaram os Rapanus à quase extinção. O que podemos concluir é que a Ilha de Páscoa é um local cercado por muitos mistérios, poucas respostas concretas e diversos moais. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre qual mistério da humanidade você gostaria que nós fizéssemos um vídeo. Compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e clique aqui para se inscrever no canal e ficar por dentro de mais curiosidades como estas que estão aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima. Valeu!